Diante da crise, economista e sociólogo fala sobre o futuro do país. Considerando os fatos graves denunciados recentemente pelos meios de comunicação, irá agravar mais ainda o quadro de instabilidade política com efeitos devastadores sobre a economia. Situação financeira do CAPA ainda preocupa. Saiba como ajudar. A nossa dívida está prestes a duplicar, então vai ficar impagável. Nós não conseguiremos mais saldar os nossos débitos. Estas e outras informações agora no canal da comunidade. Boa noite. A semana em que o presidente Michel Temer completou 1 ano de mandato começou com a notícia das delações dos donos e executivos da JBS e a promessa de gravações comprometedoras. A delação atingiu o governo, paralisou o Congresso e deixou os brasileiros mais uma vez assustados. Diante desta crise política, nós procuramos um economista e sociólogo. Ginês de Campos fez projeções e uma avaliação para a economia do país. Os recentes fatos que aconteceram recentemente, que criaram essa situação de instabilidade, de incerteza e de insegurança sobre o processo de governabilidade do país, têm efeitos devastadores na economia. Então, a queda da Bolsa e a alta do dólar, por exemplo, são indicadores que evidenciam esse momento difícil de instabilidade política e de incertezas que tem efeitos devastadores sobre o mundo econômico. Corremos o risco aí de comprometermos a retomada do crescimento da economia esse ano. Até alguns dias atrás, alguns indicadores mostravam, ainda de forma muito tímida e gradual, uma recuperação da atividade econômica, o que, de certa forma, apontava aí a possibilidade da economia voltar a crescer, mas os recentes fatos políticos que geram hoje um quadro de incerteza e de insegurança institucional acabam afetando a economia, acaba afetando as decisões de investimento por parte do empresariado, acaba também afetando as decisões de consumo por parte do consumidor, que olha para o cenário político que gera insegurança e incerteza e relaciona esse quadro de crise institucional com as decisões e expectativas econômicas. O futuro da política no Brasil está no campo do imponderável. A gente não sabe o que vai acontecer. Seria, eu diria, de certa forma, um risco muito grande fazer algum tipo de projeção. Mas eu entendo que esse momento crítico poderá conduzir a uma possibilidade concreta, pelo menos há um desejo da sociedade brasileira, de que o atual presidente opte de forma inteligente pela renúncia. E aí, obviamente, talvez a alternativa que se tenha, cumprindo aí os princípios legais, seja a possibilidade de uma nova eleição indireta, realizada, portanto, com a participação do Congresso, que escolheria, portanto, um vice-presidente e um presidente para o exercício de um mandato tampão até 2018. Eu penso que essa poderia ser uma possibilidade no atual contexto, ou mesmo a permanência dele. Mas, meu entendimento, que a permanência do atual presidente, considerando os fatos graves denunciados recentemente pelos meios de comunicação, irá agravar mais ainda o quadro de instabilidade política com efeitos devastadores sobre a economia. Quem nunca ouviu a frase "mulher no volante, perigo constante"? Apesar de parecer engraçada, para muitas pessoas, mulheres podem ter dificuldades na hora de dirigir. E é este o assunto que a jornalista Cláudia Tainá traz hoje no programa Câmara Mulher. Hoje a mulher busca, mais a independência. Ela não quer estar atrelada,
a outras pessoas, como por exemplo o marido, o irmão. Temos percebido uma crescente significativa em relação à busca dessas pessoas, né? No caso as mulheres, no processo de habilitação. A mulher, por si só, ela já tem uma característica diferente dos homens, né? Ela tem uma questão de maior responsabilidade, né? De mais cuidado, tanto que as estatísticas também mostram que as mulheres são mais cuidadosas no volante, né? E isso às vezes acaba também sendo uma dificuldade na hora de conduzir o veículo, né? O Hospital São Vicente de Paulo está recrutando pacientes para uma pesquisa. Pessoas diagnosticadas recentemente com artrite reumatoide podem entrar em contato pelo telefone 3314 4016. Para participar, é preciso ter entre 18 e 75 anos. E no próximo bloco você vai saber como colaborar com o CAPA. Não saia daí! Saúde é bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa, quando a pressão arterial está acima do limite é considerado normal, que na média é 12/8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. O Clube de Amigos e Protetores dos Animais está com dificuldades financeiras. O CAPA, que atende mais de 400 animais, ainda não teve o convênio renovado com o município e as contas se acumulam desde janeiro. Enquanto o repasse não chega, você de casa pode ajudar a manter a entidade. Os detalhes com a jornalista Ana Paula Koenemann. Isso mesmo, Paula. Por mês, o CAPA gasta em torno de R$30 mil para manter em pleno funcionamento o albergue da entidade. Mas sem os recursos do município, está difícil seguir com este trabalho. Por isso, nessa noite, eu converso com Kelly Timóteo, que é uma das protetoras dos animais e também integra o CAPA e que está acompanhada do Chiquinho na nossa entrevista de hoje. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Obrigada pelo espaço. Kelly, eu quero iniciar a nossa entrevista então explicando para quem está em casa como está a realidade do CAPA hoje. Hoje nós nos aproximamos de uma realidade que o CAPA talvez, apesar de todas as dificuldades que temos nesse tempo de existência, mas muito provavelmente a gente está chegando numa situação que talvez nunca chegamos antes. Infelizmente, a demanda é muito grande, nunca tivemos tantos animais e, em contrapartida, tão pouco do poder público, não é? E por que está demorando tanto para a liberação do convênio do CAPA com o município? Na verdade, houve uma modificação legislativa a nível federal em relação a convênios municipais, né? Então, teve essa questão que atrasou um pouco. Todavia, o poder público, através de uma possibilidade que a lei traz, quer manter o serviço do CAPA, todavia ele está oferecendo metade do valor que antes ele repassava. E isso, infelizmente, é inviável, a entidade não vai conseguir se manter com esse valor. Não temos como, infelizmente, as dívidas vão simplesmente duplicar se acontecer essa diminuição pela metade do valor, porque o valor que já era repassado já não sustentava de forma 100% o abrigo e os gastos da entidade. E mesmo assim nós fazíamos outras campanhas de arrecadação para poder cobrir, e mesmo assim ainda não conseguíamos cobrir 100% das despesas
acontecendo então do aumento da dívida. Todavia, nós estamos falando em duplicar a dívida, não é? Se caso aconteça essa diminuição pela metade do repasse à prefeitura. De janeiro até agora, quanto o CAPA já acumula em dívidas? Na verdade, nós tivemos uma estimativa até o final do ano, aproximadamente de 150 a 170 mil em dívidas. Inclusive, vocês estariam realizando até mesmo empréstimos pessoais para poder comprar a alimentação dos cães e dos gatos. Sim, há voluntários que estão fazendo empréstimos em nome próprio para poder alimentar os animais. Mas isso é lógico que é uma situação extraordinária, não é? Ninguém tem condições de manter 400 animais. Kelly, por dia o CAPA gasta em torno de 150 quilos de ração. Mas esta não é a única dificuldade enfrentada pela entidade. Até mesmo a castração muitas vezes sai do próprio bolso de vocês. Com certeza, nós não doamos animais sem ser castrados, porque a nossa preocupação também é no controle populacional de animais abandonados. Então, essa faz parte da política da entidade, colocar para adoção animais já castrados, animais adultos. Quando o animal é filhote, nós fizemos um encaminhamento também à pessoa que adota, nós fizemos uma ficha, né, de responsabilidade, e ali é colocado as características do animal para que o adotante nos retorne e assim a gente encaminha para castração. Mas enfim, voltando à tua pergunta, Ana, não é uma das únicas necessidades do CAPA. Nós temos funcionários, não é? Porque são 84 canis que precisam ser limpos 2 vezes ao dia. A conta de água do CAPA fica em aproximadamente R$ 1.500 mensais. Só de ração são 10 mil mensais. E é importante ressaltar que esse trabalho, então, que é desenvolvido por vocês, ele é um trabalho voluntário, não visa lucros e deveria estar sendo realizado pelo poder público. Sim, com certeza, isso é um ponto muito importante. Na verdade, hoje a prefeitura desenvolve uma política em relação ao bem-estar e aos animais, todavia ela nem de perto é o suficiente. Hoje o CAPA é o maior abrigo de animais, talvez até do norte do estado, abrigando quase 400 animais. Hoje isso varia muito também esse número, mas principalmente para mais esse número. E acaba que o poder público, ele acabou por delegar quase todo o trabalho em relação aos animais hoje em Passo Fundo para a entidade. Ao invés do CAPA ajudar o poder público como ONG, hoje é o poder público que ajuda o CAPA a desenvolver a maior parte do trabalho e política pública em relação aos animais. E existe um receio muito grande de fechamento da entidade. Sim, hoje nós nos encaminhamos para isso, né, com deliberação, claro, de todos os componentes do CAPA, dos colaboradores, dos voluntários, porque a nossa dívida está prestes a duplicar, então vai ficar impagável. Nós não conseguiremos mais saldar os nossos débitos, a ponto de desenvolver um efeito cascata, porque se nós não conseguirmos saldar os nossos débitos com clínicas veterinárias, com fornecedor de ração, nós vamos causar aí um problema gravíssimo, inclusive na economia local, porque existem clínicas que a nossa dívida é tão alta que se nós não conseguirmos saldar, corre o risco inclusive de fechar. E aproveitando então a visita do Chiquinho, a gente não pode deixar de falar sobre a importância da adoção, uma campanha permanente então da entidade, e ele é um dos animais que estão disponíveis aí para ganhar uma família. Com certeza, a gente está aí, enfim, eu fico preocupada porque o Chiquinho, os irmãozinhos dele, talvez a gente não sabe qual é o futuro deles sem a gestão da ONG, a esses 400 animais, quase 400 animais. E o Chiquinho é um deles só, é apenas um deles que a gente está aí, enfim, tentando uma adoção para que eles saibam que é uma família, saibam o que é deitar num pé da cama, poder assistir TV com o dono, né, com o tutor, enfim. E o Chiquinho está aí, ele está para adoção, ele é um machinho, tem mais ou menos 4 anos, ele faz mais ou menos uns 8 meses que está no CAPA, ele é castradinho, é super calmo, é um cachorrinho de porte pequeno. Ele acaba não sendo escolhido para adoção porque ele tem uma pequena condição ali na perninha dele que faz com que ele tenha um pouquinho de dificuldade no caminhar. Mas às vezes alguém com coração maior, coração grande, queira adotar o Chiquinho.
tá aí a oportunidade dele ser adotado, né, Chiquinho? E Kelly, é um amor incondicional, só você tem 24 animais. Sim, eu tenho 24 animais sob a minha tutela, alguns meus, alguns também eu acabo dando lar temporário para uma provável adoção, porque sabemos que o CAPA está lotado, não é? Em situações que cada um dos voluntários consegue ajudar de forma individual, nós também fazemos. Mas estamos lotados, né? Você imagina, se eu como pessoa física tenho todos esses animais, então tu imagina como está lá no CAPA, né? Tá a superlotação, não existe mais. A gente tem que pensar também no bem-estar animal. A gente não pode colocar tantos animais dentro dos canis porque tu vai causar problema para o próprio animal. Tu tá querendo proteger, tu acaba prejudicando. Enquanto, né, não vêm os recursos que deveriam estar vindo por parte do Poder Executivo, vocês precisam manter os trabalhos. E como que a população, então, que está nos assistindo, pode ajudar a custear isso? Através da doação de ração, de repente visitar o CAPA para ajudar até no próprio trabalho de limpeza dos canis? Com certeza. O trabalho voluntário ele é importantíssimo para a ONG, não é? Ajudar também dentro da limpeza ou a própria visitação para poder se aproximar da entidade e viver o dia a dia da entidade, a doação também de ração, de material de limpeza e também de recursos financeiros, enfim, valores, não é? Também é muito importante para que assim a gente consiga pagar clínicas e outros atendimentos veterinários no caso. E o contato pode ser feito, então, através das redes sociais. Isso. O principal contato do CAPA é através do Facebook. Temos sempre um voluntário, apesar pode demorar um pouquinho, mas temos sempre um voluntário para responder as dúvidas das pessoas. Adote o CAPA, o Facebook do CAPA. É o principal meio de comunicação que temos hoje. Tá ok, Kelly. Muito obrigada, então, pela sua participação no nosso telejornal de hoje. Obrigada, eu que agradeço muito TV Câmara por esse espaço. Nós precisamos muito hoje do apoio da sociedade, hoje e sempre, não é? Enquanto o CAPA existir, enquanto exigir políticas públicas em favor dos animais, isso é muito provavelmente para sempre, a gente precisa do apoio da comunidade, não só de quem gosta dos animais, mas quem sabe, quem tem consciência que eles também merecem respeito. E nós voltamos então ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e um ótimo início de semana.